Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marcão e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Juízes. Vamos ver hoje Juízes capítulo 10. Vimos na semana passada, a aula com a professora Simone, que é um grande conflito interno entre o povo de Deus. Após a morte de Gideão, um juiz bastante importante para o povo de Deus, o seu filho Abimeleque, ele mata 70 dos seus irmãos e usurpa à força o título de juiz. E aí nós começamos a observar um problema, uma grande dificuldade nesse sistema de juízes. Vimos inicialmente como Deus escolhendo os juízes para liderar o povo, para que o povo estivesse com alguém escolhido por Deus para liderá-los, para julgá-los. E Abimeleque, ele burla essa escolha por Deus e toma o poder. E podemos observar que após essa atitude gerou uma guerra civil. E aí o povo começa a guerrear entre si. E se você ficou curioso, quiser conhecer um pouco mais a respeito dessa história, desse momento, você pode ler Juízes capítulo 9 e assistir a aula passada com a professora Simone. Agora, como é de costume, eu queria pedir a você que desse pausa nesse vídeo e pudesse ler o livro, o capítulo inteiro de Juízes capítulo 10. E nessa aula nós vamos destacar alguns versículos e vamos falar a respeito do pecado e as suas consequências. Então, aguardo você logo após a sua leitura do capítulo 10, ok? Vamos observar que no início do capítulo 10, passou cerca de 45 anos, nos 5 primeiros versículos, nós vamos observar que passou 45 anos de paz, 45 anos de tranquilidade com relação ao povo de Deus. Nesse período, passou por dois juízes, Tolá, que liderou por 23 anos, e Jair, que liderou por 22 anos. Pouco se sabe a respeito desses juízes, né? Vamos ver só o que tem registrado nos 5 primeiros versículos da Bíblia, do texto de Juízes capítulo 10. Após esse período, nós vamos observar, a partir do verso 6, que o povo voltou a fazer aquilo que Deus reprovava. Vamos acompanhar a leitura? Os versículos 6 ao verso 9, diz o seguinte: Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestam culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Eles os entregou nas mãos dos filisteus, dos amonitas, que daquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todo os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Podemos ver no texto aqui dos versos 6 aos versos 9, o texto fala a respeito do pecado do povo e as suas consequências. Vimos que o povo mais uma vez deixou de adorar a Deus e passou a adorar outros deuses. Mas não só isso, eles passaram a adorar praticamente qualquer outro tipo de divindade que eles conheciam. O texto ele usa dois nomes aqui próprios e dois nomes gerais: os deuses dos filisteus, todos os deuses dos filisteus, todos os deuses dos moabitas, os Baalins. Que Deus seria esse? Baalins é um nome plural para Baal. Isso entende-se que existia mais de um Deus com esse nome na antiguidade. Então,
todos os deuses com o nome Baal, o povo do Deus verdadeiro passou a adorá-lo. Também pouco também se sabe a respeito desse Deus, do Deus Baal. O fato era que podemos ver que por muitas vezes esse Deus causou grande dificuldade com relação ao povo de Deus. O povo de Deus, por muitos momentos, deixam de adorar a Deus e passam a adorar o Deus Baal. Astarote era conhecida como a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. No período helenista, ela é conhecida, é usado o termo de Afrodite. Em outras regiões, você vai ver também no Antigo Testamento, utilizar o nome de deusa Azerá, que também apresenta o mesmo caráter, a mesma característica da deusa Astarote, né, que é a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. O fato é que o povo abandonou a adoração a Deus e passou a adorar todos esses deuses. E eu falei na minha aula anterior, no Juízes capítulo 7, que havia meio que um contrato entre Deus e o seu povo na antiguidade. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, Deus estava com o povo, né? Deus abençoava o povo, cobria o povo com milagres, se o povo permanecesse obediente, temente a Deus. Só que o povo, mais uma vez, se afastou de Deus, descumpriu o contrato. E algo que podemos refletir sobre esse acontecimento e sobre a nossa vida também. Porque o povo constantemente passava por esses altos e baixos? Porque você, constantemente passamos por esses períodos de altos e baixos. Isso nada mais é que a consequência do pecado. E o que é pecado? O que você entende, você que está me ouvindo, o que você entende a respeito do pecado? Costumamos dizer que o pecado é errar o alvo. O pecado é deixar de se conformar com a lei moral de Deus. O pecado é a falta da lei moral de Deus em atos, atitudes ou natureza. Ele é a falta da lei moral em atos. Atos são ações. Então, roubar, matar, mentir, esses são atos. E quando ele fala que em atitudes, é só em pensar, só em eu imaginar ou eu pensar uma situação, eu já estou cometendo pecado. É por isso que em Êxodo, capítulo 20, verso 17, diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o servo, nem as servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, só no pensamento, nas minhas atitudes, eu já estou pecando. Mas a definição também fala de natureza. Pecamos também em natureza. O que isso significa? Significa entender que nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Já nascemos pecadores. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É o pecado que nós chamamos o pecado original, o pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Vamos ver isso em Gênesis 3, de 1 a 19, toda essa origem e todas as consequências desse pecado, onde o homem resolve comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, eles queriam ser como Deus. E diante disso, ocasionou e trouxe para nós toda essa hereditariedade dessa natureza pecaminosa. Romanos 5,16 diz o seguinte, ele fala no meio do texto, do verso 16, ele fala que por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. E entendemos que o pecado é herdado porque a culpa foi herdada. Nós somos culpados, somos considerados culpados por causa do pecado de Adão e Eva.
Romanos 5, verso 12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se você observar bem o texto, o contexto onde o texto está inserido, você não vai observar Paulo falando de pecados atuais. Paulo estava falando dos pecados que o povo nem sabia o que tinham cometido, que era o pecado que foi herdado de Adão e Eva. Então a culpa foi herdada. Outra coisa que também herdamos com o pecado, herdamos a corrupção. A corrupção é herdada. Ou seja, nós temos uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão e Eva. E é daí que nós vamos entender esses altos e baixos que o povo de Deus constantemente acontecia. E é isso que nós vamos entender, isso que acontece nas nossas vidas. Esses altos e baixos são consequências dessa culpa que é herdada. E é interessante, isso acaba nos refletindo a respeito de uma pergunta muito importante. Será que as crianças também são consideradas culpadas e pecadoras, mesmo antes de cometerem pecados voluntários? Significa sim isso. Já nascemos com essa característica. Salmo 51, verso 2, Davi escreveu o texto, ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Davi fala que desde o seu nascimento, mesmo antes dele ter qualquer tipo de consciência a respeito do que é certo ou o que é errado, ele já nasceu pecador. E assim você também da mesma forma. E por causa dessa corrupção que é herdada, nós vivemos nessa gangorra e nessa característica de, às vezes, estamos bem, às vezes nós acertamos e às vezes nós erramos. E como tentar consertar isso? É isso que eu queria que você refletisse comigo nesse estudo e pensasse um pouco a respeito dos pecados e as suas consequências. Vamos observar que o pecado ele tem consequências. No capítulo 10 de Juízes, nós vamos ver claramente isso acontecendo. Olha só o que diz no verso 7 ao verso 9. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Vimos anteriormente que o povo tinha abandonado a adoração a Deus e passaram a adorar outros deuses, ou na verdade, todos os outros deuses conhecidos. E aí, olha só as consequências desse ato do povo. Verso 7. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os entregou na mão dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram durante 18 anos. Oprimiram todos os israelitas do Jordão, Gileade, terra dos amorreus, dos amonitas. Também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efaim. E aí o texto finaliza dizendo que grande angústia dominou Israel. O texto nos mostra que foram 18 anos de opressão. Essa foi a consequência do pecado de Israel. Será que existe, e quando pensamos a respeito de pecado, será que existe pecados piores do que outros? Será que existe intensidades de pecados mais fortes ou mais fracos comparados uns com os outros? A resposta para essa pergunta é sim e não. Quando pensamos a respeito do significado do sentido de pecado, que é deixar de se conformar com a lei moral de Deus, não existe diferença. Tudo é não se conformar, tudo é abandonar ou negar a lei moral de Deus. Qualquer tipo, quer seja matar alguém, quer seja mentir, quer seja enganar, quer seja pensar mal de alguém, tudo isso é pecado, é transgredir a lei moral de Deus. Mas quando pensamos em consequência, nós podemos entender que sim, existem pecados que têm consequências maiores do que os outros. É diferente, por exemplo, alguém deixou
a caneta, eu sei de quem é essa caneta, vou lá, pego escondido a caneta e levo, né, sabendo que não é minha, isso é roubo, e de que eu simplesmente pegar essa caneta e sei lá, matar alguém que possuía essa caneta para eu ter essa caneta para mim. Então há uma diferença gritante com relação a isso, com relação às consequências. Então existe sim pecados que geram consequências maiores do que os outros. E o povo sofreu a consequência da sua desobediência, assim como nós sofremos também as consequências quando decidimos nos afastar de Deus, decidimos escolher não obedecer a Deus. E como resolver o problema? Como resolver esse problema dos altos e baixos, de estar uma semana bem com Deus e outra semana não estar tão bem assim? Como é que eu posso resolver isso? Juízes capítulo 10, o primeiro passo para o perdão do pecado vai para o reconhecimento. Juízes capítulo, o versículo 10, nós podemos ver que o povo começa a reconhecer o seu erro. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos a Baalins. Então o primeiro passo para o perdão do pecado é o reconhecimento e a confissão. O povo reconhece que estava errado, reconhece que eles tinham abandonado a Deus e agora pedem perdão a Deus, confessam assim os seus pecados. A Bíblia nos mostra, 1 João 9, que se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E quando nós podemos ou quando nós devemos fazer isso, confessar os nossos pecados? Eita, pastor, as igrejas estão todas fechadas, eu não posso vir na igreja para confessar meu pecado, e agora, o que eu faço? A confissão do pecado é algo que nós devemos fazer diariamente. Toda vez que fechamos os olhos para confessar com Deus, precisamos analisar a nossa vida, analisar as nossas escolhas e assim confessar a Deus as nossas falhas, os nossos erros. Primeiro passo, reconhecimento e confissão. O segundo passo para o perdão dos pecados é o arrependimento. Não adianta eu só reconhecer e dizer o que eu pequei, confessar meu pecado, se em mim não gerar um arrependimento. Foi a primeira frase que Jesus fala à mulher adúltera, quando ela salva ela daquela situação de apedrejamento. Ele olha para ela, perdoa os pecados e olha para ela e diz: vá e não peques mais. Ou seja, vá e arrependa-se daquilo que você fez. Os israelitas, podemos ver no verso 15 e 16, um arrependimento na vida deles. Verso 15 e 16 diz o seguinte: os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. O povo se arrepende, chega o perdão para Israel. E uma coisa que eu queria que você entendesse, que existe uma diferença quando pensamos a respeito do pecado entre o povo de Israel no Antigo Testamento e aquilo que nós vivenciamos hoje com Deus. Eu falei anteriormente que existia meio que um contrato com Deus e seu povo. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, se o povo estava com Deus, obedecendo a Deus, crendo na promessa do Messias, Deus estava com o povo. Se o povo se afastasse de Deus, abandonasse Deus, Deus abandonava o povo. Deus não estava mais com o povo. E Deus resolve esse problema do pecado enviando Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele dá a vida por nós.
Jesus, na cruz, além das dores físicas, de todo o sofrimento que ele passou, ele suporta a dor psicológica de carregar a culpa dos nossos pecados. Tem dois textos que eu acho muito importantes, chaves, para a gente entender isso. Quando Deus olha para Jesus Cristo, ele vê os nossos pecados. Jesus, mesmo sendo santo, sendo alguém perfeito, carrega os nossos pecados, carrega a culpa dos nossos pecados. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado, Jesus, por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E o outro texto é de 1 Pedro 2,24. Diz o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Por suas feridas vocês foram curados. O sacrifício de Jesus na cruz nos colocou numa posição de justificados. Hoje nós somos considerados justos por causa do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus nos deu a possibilidade de sermos justos. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: Portanto, já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E essa é a grande diferença entre Israel no Antigo Testamento e o que nós vivenciamos hoje. Porque o que acontece quando o crente peca? O que acontece com aquele que recebeu a Cristo na sua vida e comete um pecado? Eu não falo de um frequentador da igreja, eu falo daquele que reconheceu Cristo e tem Cristo no seu coração e como Senhor e Salvador da sua vida. Primeira coisa que precisamos entender é que a nossa posição legal diante de Deus não muda. Deus não deixa de estar comigo, eu não perco a condição de salvo simplesmente porque eu pequei. Porque precisamos entender que a salvação não é baseada em méritos. Eu não faço por merecer a salvação. Eu recebo isso como um dom gratuito de Deus. É isso que nós vemos em Efésios 2, 8 e 9. Diz o seguinte: Pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que a nossa condição legal de salvos, quando pecamos, isso não muda. Porém, algo acontece. A nossa comunhão com Deus é prejudicada. E a nossa vida cristã, ela também é danificada com o pecado. Embora Deus não cesse de nos amar, embora Deus não deixe de nos amar, mas Ele se entristece. Ele fica triste com as nossas atitudes. Assim como nós, por exemplo, quando os nossos filhos desobedecem, nós ficamos tristes. Nós não os deixamos de amar por causa disso, mas nos entristecemos, nós nos aborrecemos com relação a isso. E até certo ponto, às vezes, nós disciplinamos os nossos filhos quando eles cometem erros. E isso é algo que precisamos entender como pais, como educadores, que muitos de nós somos, que disciplina também é amar. Disciplinar alguém também é amor. Hebreus, capítulo 12, verso 6, diz o seguinte: Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. E aí a gente precisa entender que Deus às vezes não nos disciplina simplesmente para que nós soframos. A ideia da disciplina é para que possamos participar novamente da sua santidade. Então, às vezes, desobedecemos a Deus e algumas dificuldades, alguns problemas aparecem na nossa vida. Isso é uma forma de que possamos
rever as nossas escolhas, os nossos conceitos, possamos retornar ao período de santidade, ao período de estar caminhando lado a lado com Deus. Na continuação do texto de Hebreus, no versos Hebreus 12, de 9 a 10, diz o seguinte: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Essa é a ideia. A disciplina vem à nossa vida, as dificuldades em decorrente ao pecado vêm à nossa vida, para que possamos retornar a uma vida ao lado de Deus, a uma vida de santidade com Deus. E precisamos entender que quando pecamos, a nossa condição de justificados não muda. O que vai mudar, como já falei, é a nossa relação com Deus, a nossa vida cristã. E não só isso, a nossa capacidade de dar frutos também é prejudicada. Então, meu querido, não permita que o pecado interfira no seu relacionamento com Deus. Não se permita isso. Não se permita que o pecado interfira de você vivenciar as bênçãos de Deus para a sua vida, os frutos que Deus tem para a sua vida. Então, reconheça, confesse, arrependa-se dos seus pecados e volte a vivenciar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Na próxima aula, no capítulo 11, nós vamos conhecer o juiz Jefté, que na verdade é a continuação do texto que nós começamos agora nessa semana. Então, na próxima semana você vai ver com o irmão Sidney o Juízes capítulo 11 e vamos conhecer um pouco mais a respeito desse juiz Jefté. E um grande abraço a vocês e até a próxima aula.